O sangue sobre a neve era escuro demais para ser de um caribu. Marcus Brennan caçava nas terras selvagens do Alasca havia 19 anos, e sabia distinguir sangue humano de sangue de animal como alguns homens distinguem uísque de água. A trilha era recente, talvez de 1 hora, seguindo em zigue-zague desesperado até a costa congelada, onde sua cabana de caça se erguia solitária diante do mar de Bering. A nevasca que rugira desde o amanhecer finalmente estava morrendo, deixando para trás aquele silêncio ártico assustador, em que cada respiração soava como trovão. Marco seguiu as gotas vermelhas com o rifle pronto, o coração martelando no peito. Naquele território, no ano de 1952, encontrar alguém ferido e sozinho quase sempre significava uma coisa: encrenca, daquelas que congelam um homem até a morte. Ao virar a esquina da cabana, o que viu fez seu dedo apertar o gatilho por instinto. Um jovem inuit jazia caído contra a parede de madeira, uma das mãos pressionando o lado do corpo onde a parca fora rasgada, e a outra estendida em direção ao balde de água que Marcus mantinha junto à porta. A respiração dele vinha curta e entrecortada, transformando-se em vapor branco no ar de 30 graus negativos. Seu rosto, bronzeado e queimado pelo vento, estava contorcido de dor, mas os olhos escuros seguiam Marcus com a atenção de quem espera que a morte venha em forma de bala. Era 1952, época em que encontrar um esquimó sangrando na sua propriedade significava perguntas da polícia territorial, desconfiança dos vizinhos e problemas capazes de arruinar a reputação de um homem de nome até Fairbanks. Qualquer caçador num raio de 100 milhas teria dito o mesmo: deixe-o congelar, enterre o corpo na primavera e nunca fale sobre isso. O certo. O seguro. O esperado. Marcus ergueu o rifle, o vapor da respiração formando uma nuvem diante do rosto. O jovem não implorou. Não suplicou. Apenas o encarou com olhos cheios de dor e murmurou uma palavra em inglês arrastado. Water. Algo naquela única palavra fez Marcus parar. Não era só o desespero. Nem apenas a dor. Era a mesma sede humana que ele próprio sentirá 3 invernos antes, quando seu trenó afundou no gelo e ele rastejou por quilômetros encharcado, certo de que morreria antes de encontrar abrigo. A mesma necessidade que ultrapassa cor, idioma ou fronteira. Marcus abaixou o rifle e pegou o balde. Os outros caçadores o chamariam de louco. No posto de trocas diriam que ele enlouquecera com tantos invernos sozinho. As autoridades fariam perguntas impossíveis de responder. Mas, ao se ajoelhar diante daquele estranho ferido e encostar a caneca de estanho em seus lábios rachados, vendo-o beber como um homem salvo do afogamento, Marcus teve certeza de uma coisa: acabava de mudar o destino dos dois para sempre. O inuit bebeu 3 canecas cheias antes que suas mãos trêmulas conseguissem firmar o copo. Marcus observava cada gole, o pensamento correndo em 1000 direções. Afrouxou a parca rasgada e sentiu o sangue gelar nas veias. Não era ferimento de caça nem briga com urso. Era um buraco de bala, fresco e ainda sangrando. Pela distância e pelas marcas de pólvora, alguém havia atirado a queima-roupa. Muito perto. Muito recentemente. O que significava que quem puxou o gatilho talvez ainda estivesse seguindo o rastro de sangue. Talvez já estivesse vindo em trenó, armado, rumo à cabana, esperando encontrar um corpo, não um homem vivo bebendo da água de um caçador branco. O jovem inuit pareceu sentir o medo de Marcus. Com grande esforço, levantou uma mão ensanguentada e apontou para o horizonte ao norte, fazendo depois um gesto cortando o próprio pescoço. A mensagem era clara: o perigo estava vindo, e rápido. Foi então que Marcus ouviu o som que o mantivera vivo por 19 invernos no Alasca. O uivo distante de cães de trenó, vários times se movendo rápido pela tundra congelada, vindo direto em direção à sua cabana. O ferido também ouviu. Os olhos se arregalaram em puro terror, e ele tentou se encolher contra a parede, como se isso pudesse torná-lo invisível. O sangue voltou a jorrar entre seus dedos. Marcus agarrou um punhado de neve fresca e tentou cobrir o rastro, mas não havia tempo. Os trenós chegariam em minutos. Olhou para o estranho ferido, um homem cuja presença podia condená-los ambos, e viu em seus olhos algo que nunca havia visto em um inuit: gratidão pura e desesperada. Os uivos estavam mais próximos agora, perto o bastante para contar as equipes, 4, talvez 5, e vinham rápido, rápido demais para uma visita amigável. Marcus tomou sua decisão naquele instante, consciente de que talvez fosse a última. Não podia carregar o ferido,
mas podia escondê-lo. O velho depósito atrás da cabana, se conseguissem chegar lá antes que os trenós aparecessem no alto da colina. Mas quando tentou ajudá-lo a se levantar, o jovem agarrou-se o pulso com força surpreendente e balançou a cabeça lentamente. Então fez algo que gelou Marcos até os ossos. Sorriu. Não o sorriso agradecido de um homem salvo, mas o sorriso consciente de quem sabe exatamente quem está vindo por aquela colina congelada, e porque matariam qualquer homem branco que cruzasse o caminho. Se você se envolve com histórias de gelo, coragem e escolhas impossíveis, não esqueça de se inscrever em Tales of the North, porque o que vai acontecer quando aqueles trenós chegarem mudará para sempre tudo o que Marcos achava que sabia sobre sobrevivência, justiça e o que realmente significa ser humano no coração gelado do mundo. Se você se envolve com histórias de gelo, coragem e escolhas impossíveis, não esqueça de se inscrever em Tales of the North, porque o que vai acontecer quando aqueles trenós chegarem mudará para sempre tudo o que Marcos achava que sabia sobre sobrevivência, justiça e o que realmente significa ser humano no coração gelado do mundo. Os trenós crestaram a colina como lobo sobre uma presa ferida, 5 equipes em formação perfeita, a respiração formando nuvens no ar ártico. Marcos reconheceu o condutor da frente num instante, e o estômago afundou como pedra atravessando gelo fino. Cal Decker. O gerente da Bering Stray Mining Company era um homem cuja crueldade corria de boca em boca, do Yukon ao Oceano Ártico. Durante 8 anos, Decker comandará as operações do norte da empresa com mão de ferro. Trabalhadores inuites que sumiam durante tempestades. Acidentes que aconteciam com conveniente coincidência. Salários que, de algum jeito, nunca eram pagos quando as estradas de gelo fechavam. Decker via os povos nativos como obstáculos ao lucro, problemas a serem gerenciados, ou pior, mão de obra grátis que dava para explorar até quebrar e depois trocar sem papelada nem perguntas. As autoridades territoriais faziam vista grossa porque a mineradora trazia dinheiro e emprego. Marcos ficou de pé em frente à cabana, bloqueando a visão do depósito onde havia escondido o inuit ferido segundos antes da chegada dos trenós. O rifle apoiado no ombro, fingindo naturalidade. A boca seca como pó. Decker freou o trenó a uns 6 metros. 4 homens se espalharam atrás, todos com rifles. Não eram caçadores, eram os capangas da mina. Boa tarde, Brennan, Decker falou, com voz plana, sem emoção. Estamos seguindo um ladrão. O rastro de sangue leva direto à sua propriedade. Apesar do frio, suor lhe formou debaixo do gorro de lã. Não vi ninguém, Decker. Fiquei dentro o dia todo, esperando a tempestade passar. Os olhos de Decker vasculharam o terreno, sem perder nada. Sua atenção pousou nas manchas escuras na neve perto da porta. É mesmo? Decker desceu devagar do trenó. Porque isso aí parece sangue. Sangue fresco. Lá, atrás da cabana, o inuit ferido permanecia imóvel. Um som, um movimento, e ambos seriam mortos. Decker se aproximou. Deixe-me te contar sobre o ladrão que procuramos, Brennan. O nome dele é Kavik. Um dos meus trabalhadores. Ontem ele entrou no escritório da empresa e roubou algo que não lhe pertencia. Algo muito valioso. Aí ele atirou no meu subinspector. Marcos manteve a expressão neutra, mas a mente girava. Era verdade que o homem levará um tiro. Mas a versão de Decker soava ensaiada, muito conveniente. Quando a gente pegar ele, Decker prosseguiu, faremos um exemplo. Um exemplo que mostre a todos os trabalhadores nativos o que acontece com quem rouba da empresa. Um dos homens cuspiu na neve. Chefe, o rastro de sangue realmente puxa até essa cabana. Decker sorriu frio. Brennan, vou te perguntar de novo. Viu algum inuit ferido na última hora? A hora da escolha havia chegado. Dizer a verdade e o ferido morreria. Mentir e Marcos poderia não passar dos próximos 5 minutos. Mas algo não batia. Se Kavik fosse só um ladrão, por que Decker precisava de 5 homens armados? Por que ele mesmo se envolver? E por que os olhos do jovem mostravam um terror genuíno, não o medo de um culpado, mas o medo de um inocente que sabe que seus carrascos vêm? Não vi ninguém, respondeu Marcos, encarando Decker. Podem vasculhar, mas não vão achar o que procuram. O sorriso de Decker alargou. Ah, eu acho que vamos achar sim. Haas, Mitchum, ordens cortantes, revistem a cabana e as dependências. Destruam tudo se preciso. Enquanto os homens de Decker se espalhavam,
Marcos sentiu um medo antigo iraizar nos ossos. Eles iam achar Kavik. O depósito não fora feito para esconder gente. Mas, quando Decker passou por ele, Marcos pegou um detalhe na expressão do homem, um lampejo de preocupação por baixo daquela crueldade confiante. Naquele instante, Marcos entendeu. Decker não caçava apenas um ladrão. Caçava uma testemunha. Alguém que sabia algo capaz de destruí-lo. Do interior da cabana veio o barulho de móveis virados. Haas apareceu instantes depois. Nada aqui dentro, chefe. A mandíbula de Decker apertou. Então confiram cada depósito, cada abrigo. Ele está aqui. Marcos viu Haas e Mitchum caminharem em direção ao depósito, rifles prontos. Em 30 segundos, arrombariam a porta. Em 40, encontrariam Kavik. Em 1 minuto, Marcos teria que decidir se estava disposto a começar um tiroteio que não venceria. Mas Marcos ainda não sabia de uma coisa: Kavik não era um simples operário da mina. E o que aconteceria nas próximas 24 horas traria mais treinos à sua cabana do que ele vira em 19 anos no Alasca. O homem ferido no depósito estava prestes a provar que, no norte congelado, os maiores perigos vinham de homens que se achavam acima da justiça, e de segredos que os enterrariam mais fundo do que qualquer nevasca ártica. A porta do depósito balançava ao vento ártico. Vazia. Haas estava na entrada, confuso. Chefe, não tem nada aqui. Só mantimentos e caixas vazias. Decker o empurrou e entrou. Marcos ouviu caixas sendo chutadas, metal batendo, o rugido frustrado de um predador que perdeu a presa. Quando Decker saiu, o rosto estava vermelho de raiva. Ele estava aqui e rosnou, apontando para a neve manchada de sangue. Homens feridos não desaparecem no ar. Marcos manteve a expressão firme, mas a mente girava. O depósito estava vazio. Completamente. Mas ele mesmo havia escondido Kavik ali menos de 10 minutos antes. Onde ele tinha ido parar? Decker agarrou Marcos pelo colarinho. Você está escondendo ele. Quando eu provar, vai se arrepender de cada escolha que te trouxe até aqui. Tira as mãos de mim, disse Marcos em voz baixa. Já revistou minha propriedade e não achou nada. Agora, sai das minhas terras. A risada de Decker foi áspera. O delegado? A empresa manda nesse território, Brennan. Se comprar briga conosco, vai ficar sem nada para sobreviver. A busca continuou por mais 1 hora, enquanto o sol sumia. A raiva de Decker aumentava, as ameaças ficavam mais claras. Mas não acharam nada. Nenhum rastro. Nenhuma gota de sangue. Nada que provasse que Kavik existia, além das marcas iniciais. Quando a escuridão tomou a tundra, Decker mandou encerrar a busca. Subiu no trenó, rígido de fúria. Isso não acabou, Brennan. Eu vou achar ele. E quando achar, vou lembrar de cada mentira que você me disse hoje. Os trenós sumiram por trás da colina. Marcos ficou parado, ouvindo até o último eco desaparecer. Só então respirou. Pode sair agora, disse em voz baixa. Debaixo da lona coberta de neve que protegia a pilha de lenha, a poucos metros do depósito, bem à vista, uma figura emergiu. Kavik. Mas ele não estava sozinho. Uma mulher inuit mais velha apareceu ao lado dele, o rosto marcado pelo tempo, sereno. Vestia peles tradicionais com símbolos que Marcos nunca tinha visto, e os olhos dela tinham uma sabedoria profunda. Você deu água ao meu sobrinho quando podia tê-lo matado, disse ela em inglês perfeito. Você o escondeu quando podia ter trocado a vida dele pela sua segurança. Essas são atitudes de um coração bom. Marcos a encarou, surpreso. Como você? Meu nome é Arnaluk, disse ela. Sou curandeira. Cheguei pouco antes dos homens maus e o levei para um lugar seguro enquanto eles procuravam. A neve fala para quem sabe ouvir. Kavik deu um passo à frente, ainda pressionando o ferimento. Decker te disse que sou ladrão. É mentira. Sou testemunha. Ele tirou um caderno de couro, com páginas amassadas e manchadas de sangue. Aqui está a verdade. O subinspetor era meu amigo. Ele anotou tudo, cada salário roubado, cada trabalhador assassinado, cada mentira. Quando Decker descobriu o livro, matou meu amigo e me culpou. Depois atirou em mim quando fugi com as provas. Marcos pegou o caderno com as mãos trêmulas. Página após página de letras precisas. Datas, nomes, valores.
Provas de 8 anos de exploração e assassinato sistemático. Por que trazer isso para mim? Perguntou. Eu não sou ninguém. Arnaluk sorriu. Você é um homem que dá água até aos inimigos. Um homem que arrisca a própria vida por estranhos. Essas qualidades são raras. Kavik assentiu. Minha tia diz que você tem o coração do norte. Por isso vim até você. Amanhã, conhecerá meu pai. Seu pai? Anaana. O chefe do nosso povo. Líder de 16 vilas na costa de Beren. O homem que Decker mais teme, porque não pode comprá-lo nem silenciá-lo. O peso caiu sobre Marcos. Aquilo não era mais sobre salvar um homem. Era sobre justiça para um povo inteiro explorado por quase uma década. Decker vai voltar, disse Marcos. Vai, concordou Arnaluk. Mas quando ele voltar, você também não estará sozinho. Ela apontou para o horizonte, onde as estrelas começavam a brilhar. Meu povo já sabe o que você fez. A notícia corre rápido sobre o gelo. Antes do amanhecer, vai entender o que significa ter a amizade do norte. Um som ecoou pela tundra, fraco, mas inconfundível. Uivos de cães de trenó, várias equipes, dezenas delas. Não eram os homens de Decker. Eram outras vozes, canções antigas, chamamentos que ecoavam ali havia milhares de anos. Marcos ficou na escuridão, segurando nas mãos as provas que podiam derrubar um império, protegendo uma testemunha que devia estar morta, ouvindo algo que soava como o próprio destino chegando sobre Trenós. Quando o sol nascesse na manhã seguinte, sua cabana estaria cercada por um exército de justiça que esperou 8 anos para provar que a misericórdia ainda podia existir entre seus dois povos. A madrugada se derramou sobre a tundra do Alasca como um sussurro, e com ela vieram os trenós. Marcos mal dormira, de vigia com o rifle e o caderno de Kavik. Arnaluk tratara o ferimento do sobrinho com ervas e emplastros, depois sumira com a promessa de que o amanhecer traria respostas. Ela não mentiu. Eles vieram de todas as direções, norte, leste e oeste. 20 trenós. 30. Marcos parou de contar nos 40. Cada equipe trazia homens e mulheres inuites, rostos marcados pelo vento e pelo tempo, olhos afiados de propósito. Formaram um amplo círculo ao redor da propriedade. Um exército sem armas erguidas. Uma declaração sem palavras. No centro vinha um homem que só podia ser o pai de Kavik. Anaana beirava os 60, o rosto esculpido por décadas de sobrevivência ártica até parecer montanha, inamovível, eterno, sábio. Usava peles tradicionais com símbolos de liderança e, quando desceu do trenó, fez-se um silêncio de respeito que dispensava comando. Ele caminhou até a cabana e Kavik saiu para encontrá-lo. Pai e filho se abraçaram sem falar, as mãos do velho examinaram o ferimento. Convencido de que o filho viveria, Anaana pousou os olhos antigos em Marcos. Você foi quem deu água ao meu filho quando podia ter tirado a vida dele. Não era pergunta. Marcos assentiu. Você é quem segura agora a prova capaz de trazer justiça ao meu povo depois de 8 anos de espera. Marcos ergueu o caderno. Se isto é real e eu acredito que é, então Decker e a mineradora vêm roubando, matando e mentindo para todo mundo. A expressão de Anaana não mudou, mas a dor lampejou nos olhos. 17 dos nossos desapareceram em 8 invernos. 17 pais, irmãos, filhos que foram trabalhar e nunca voltaram. As famílias, disseram que fugiram. Mas nós sabíamos a verdade. Sempre soubemos. Ele apontou para o círculo de trenós. Estas são as famílias dos desaparecidos. Vieram porque correu a notícia de que, finalmente, um homem branco escolheu a verdade em vez do silêncio. Marcos sentiu o peso de 100 olhares. Sou só um caçador. Não tenho autoridade. Você tem algo mais valioso, disse Anaana, baixo. Você tem provas. Antes que Marcos respondesse, novos trenós cortaram o ar da manhã. Menos numerosos, mas velozes. O estômago de Marcos despencou. Decker estava voltando. 8 trenós galgaram a crista, pelo menos 15 homens, todos armados. Frearam ao ver o grande círculo inuit, a confiança vacilou. Decker desceu, varrendo a reunião com um olhar de fúria. Anaana, você está acobertando um assassino e um ladrão. Entregue Kavik e todos voltaremos para casa sem problema. A voz de Anaana, de autoridade absoluta, carregou pelo gelo. O único assassino aqui é você, Cal Decker.
O único ladrão é a empresa que você serve. E o único que vai voltar para casa algemado é quem achou que podia matar o meu povo sem consequência. A mão de Decker foi ao rifle. Belas palavras. Mas isto é território americano e eu sou um agente da companhia com plena autoridade legal. Então que a lei decida, disse uma nova voz. 3 trenós surgiram do leste, homens brancos em uniforme oficial. O Marechal Federal Thomas Greene, de Fairbanks, famoso pela integridade. Greene desceu, medindo a cena. Marechal Greene adiantou-se Decker, macio. Graças a Deus o senhor chegou. Essas pessoas estão protegendo um fugitivo. Interessante, respondeu Greene, tirando um telegrama. Porque recebi do governador territorial denúncias graves, exploração de trabalho, roubo de salários e múltiplos desaparecimentos na sua operação. O rosto de Decker empalideceu. Quem enviou isso? Eu, disse Arnaluk, avançando. 3 dias atrás. Andei quase 50 quilômetros até o telégrafo e avisei todas as autoridades que pudessem ouvir. Greene foi até Marcos. Pelo que entendi, você tem algo que eu preciso ver. Marcos entregou o caderno. 8 anos de registros. Nomes, datas, valores. Provas de 17 assassinatos, roubo sistemático de salários e relatórios falsificados. O marechal folheou as páginas, a expressão escureceu. Então encarou Decker com frieza cirúrgica. Cal Decker, pela autoridade do US Federal Marshal Service, você está preso por assassinato, conspiração, exploração de trabalhadores e fraude. A mão de Decker apertou o rifle. Você está cometendo um erro. São mentiras de selvagens. O único erro, disse Greene, foi achar que ficaria impune por 8 anos. A tundra prendeu a respiração. Decker, cercado por seus homens armados, calculava as chances. Então seu rifle subiu, apontando para Naana. Kavik foi mais rápido. Apesar do ferimento, atirou-se entre a arma e o pai. O estampido cortou o ar. A bala errou. E 40 caçadores inuites ergueram seus rifles em uníssono. Marcos agiu no instinto, derrubou Decker, os dois afundando na neve. Os auxiliares de Greene se moveram rápido, imobilizando Decker e seus capangas atonitos. Quando a confusão arrefeceu, a Naana se aproximou e pousou as 2 mãos nos ombros de Marcos. Sua voz tinha o peso de uma cerimônia. Você deu água a um inimigo. Protegeu o fraco. Escolheu a verdade quando a mentira seria mais segura. Esses não são atos de um estranho. São atos de família. Virou-se para o círculo reunido. Fique sabido, Marcus Brennan é agora irmão dos inuites. Sua porta é nossa porta. Seu nome será lembrado quando o gelo tiver esquecido o nosso. Com o sol subindo e pintando o Ártico de ouro e branco, Marcos entendeu que não salvara apenas a vida de um homem, ajudara um povo inteiro a recuperar a dignidade, a justiça e a fé de que a misericórdia ainda podia existir no coração gelado do mundo. 3 meses depois da chegada dos trenós, Marcus Brennan estava à janela da cabana, vendo as luzes do norte dançarem no céu ártico em fitas verdes e violetas. O julgamento em Fairbanks durou 6 semanas. Marcus testemunhou por 3 dias. O caderno manchado de sangue entrou como prova incontestável. Os capangas de Decker se voltaram contra ele, um a um. 17 assassinatos. Centenas de salários roubados. Uma conspiração que chegava até Seattle. Decker foi condenado à prisão perpétua. A Bering Stray Mining Company foi dissolvida. As 17 famílias finalmente tiveram respostas. Finalmente tiveram justiça após 8 anos de silêncio. Mas a justiça sempre cobra um preço. Os outros caçadores brancos viraram-lhe as costas. Chamaram-no de traidor por escolher selvagens em vez de civilização. Os postos de troca se recusaram a vender-lhe mantimentos. As cartas do irmão cessaram. A última tinha só 4 palavras: você morreu para mim. Marcos perderá quase tudo que lhe era familiar. Quase todo o conforto. Quase todo o elo com o mundo que conhecia. Mas, em noites claras como aquela, quando as luzes do norte pintavam o céu e ele ouvia ao longe os patis dos trenós chiando na neve, entendia o que havia ganho em troca. Uma batida suave soou na porta. Kavik estava na penumbra, totalmente curado, o olhar aquecido. Meu pai pergunta se você vem à reunião hoje. As famílias querem te homenagear. Marcos balançou a cabeça, de leve. Não preciso de homenagem. Só dei água a um homem com sede.
Kavik sorriu. E aquela única caneca de água mudou o curso da justiça para 17 famílias. Para 8 anos de silêncio. Para um povo inteiro que precisava que alguém provasse que a misericórdia ainda existia. Ele apontou para a escuridão. Marcos olhou e o fôlego lhe faltou. A tundra estava viva, dezenas de trenós se aproximavam, os patins sussurrando na neve, passageiros com tochas que tremeluziam como estrelas no chão. No centro vinha Naana, o rosto curtido e iluminado pelo fogo. Você pode recusar a homenagem, disse Kavik, baixo. Mas não pode recusar a família. Aquela reunião foi como nada que Marcos já tivesse presenciado. As famílias inuites ergueram uma enorme fogueira na margem congelada. As chamas alcançavam as luzes do norte. Uma a uma, as famílias dos 17 desaparecidos se aproximaram. Disseram os nomes dos seus na luz do fogo. Contaram quem haviam sido. Pais que esculpiam brinquedos, irmãos que cantavam cantigas antigas, filhos que sonhavam futuros que nunca viriam. E, uma a uma, agradeceram a Marcos. Não com discursos elaborados, mas com palavras simples e gratidão verdadeira, você nos deu a verdade. Você nos deu um fechamento. Você nos devolveu a força de acreditar. Quando a última família falou, a Naana dirigiu-se a todos em inuit e em inglês. 8 invernos atrás, a escuridão caiu sobre nosso povo. Perdemos filhos, irmãos, pais. Disseram-nos mentiras. Aprendemos que a cor da nossa pele fazia com que nossa dor não importasse para quem tinha o poder. Ele fez uma pausa. Os olhos antigos encontraram os de Marcos. Mas um homem provou que a misericórdia não tem cor, que a justiça não pertence aos poderosos, que, às vezes, os maiores atos de coragem nascem dos gestos mais simples de decência humana. Ele ergueu a mão para as luzes dançantes. Os antigos dizem que aquelas luzes são os espíritos dos que vieram antes. Esta noite, 17 novos espíritos dançam lá. 17 homens cujas mortes foram finalmente reconhecidas, cujos algozes finalmente enfrentaram a justiça, cujas famílias enfim encontraram paz. Arnaluk aproximou-se de Marcos trazendo algo envolto em pele de caribu. Ao abrir, Marcos viu uma parca costurada com desenhos intrincados, marcada por símbolos que contavam uma história que ele apenas começava a entender. Ela era do meu avô, disse em voz mansa. Nunca foi vestida por alguém que não tivesse nascido do nosso povo. Até hoje. Quando o ajudaram a vesti-la, Marcos sentiu algo mudar no peito. Não era o frio indo embora, mas um calor entrando. O calor de pertencer. De entender que família não é definida por sangue ou cor, e sim pelas escolhas que você faz quando tudo está em jogo. A celebração seguiu até as luzes do norte começarem a empalidecer com a aurora. Crianças que jamais conheceriam o medo dos pais brincavam na neve. Anciãos que carregaram o luto por 8 anos enfim sorriam com alegria verdadeira. Quando as famílias preparavam os trenós para voltar, Kavik veio uma última vez. Meu pai quer que você saiba de uma coisa. Por 8 anos, a empresa tentou comprar nosso silêncio com ameaça e violência. Você comprou nossa confiança com uma caneca de água. Essa é a diferença entre poder e misericórdia. Marcos observou os trenós sumirem na escuridão antes do amanhecer, as tochas apagando como estrelas no nascer do dia. Ficou sozinho à beira congelada, vestindo uma parca que o marcava como família para um povo que lhe ensinaram a temer. Um pária entre os seus. Um irmão entre outros. E, pela primeira vez em seus 37 anos, Marcos Brennan entendeu o que era ser verdadeiramente rico. As luzes do norte voltaram naquela noite e na seguinte. Marcos aprendeu seus ritmos como aprendeu os das visitas da nova família. Kavik vinha toda semana conferir mantimentos e trazer notícias. Arnaluk levava remédios e lhe ensinava os modos antigos de ler o tempo. A Naana chegava todo mês para sentar ao fogo e falar do que importa: justiça, família, a longa memória do norte. Os outros caçadores brancos nunca o perdoaram. O irmão nunca mais escreveu. A sociedade em que nascerá fechou-lhe as portas para sempre. Mas, nas noites claras de inverno, quando as luzes do norte pintavam o céu e os patins sussurravam na neve, Marcos entendia a verdade que Decker jamais aprendeu, que, no norte congelado, o único calor que realmente importa vem das fogueiras que você acende com os outros, que a misericórdia dada de graça volta como família conquistada com honestidade, e que, às vezes, perder tudo o que você achava que precisava é o único jeito de encontrar o que faltava desde sempre. Porque justiça não é castigo nem vingança,
É provar que, num mundo de frio brutal e escuridão sem fim, a simples decência humana ainda pode acender uma luz forte o bastante para guiar almas perdidas de volta para casa. O Norte se lembra de tudo, sobretudo dos nomes de quem escolhe a misericórdia em vez do medo. Se esta história tocou você, inscreva-se no Tales of the North. Porque aqui, no silêncio congelado, toda história começa pela sobrevivência, e termina na redenção que todos buscamos quando as luzes do Norte nos guiam de volta para casa.